Olá, meus amados, eu quero falar com vocês hoje a respeito do livro de Apocalipse, no capítulo 21, versos 1 e 2 e o verso 22, que nos diz: Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E o verso 2 diz: Nela não vi templos, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Eu quero falar com vocês hoje a respeito de uma cidade sem templo. Quando eu era criança, na minha ignorância, eu pensava que se fosse para mim ir para o céu e ficar o tempo todo na igreja, não ia ser fácil, não. Aí, na minha adolescência, eu conheci os acampamentos e comecei a pensar, bom, se o céu for como um acampamento, eu já posso ficar tranquilo que eu vou me dar muito bem. Os templos existem, e desde a Torre de Babel e a sua cidade construída ao redor, o homem se esforça para chegar a Deus. Todo templo é uma feitura humana que tem a intenção principal de aprisionar Deus ali naquele espaço. As cidades, em geral, disputam seus melhores espaços e áreas mais elevadas dos terrenos para construírem seus templos. Nós, no Brasil, um país católico romano, com tradição católica romana, as cidades, em geral, ocupam com seus templos os melhores lugares das cidades. Eu conheço duas cidades que fogem à regra, por questões que não vem ao caso dizer aqui agora, mas é a cidade de Epê, estado de São Paulo, que tem seu templo no centro, no ponto central da cidade, e a cidade de Dourados, que tem sua igreja presbiteriana, a igreja do relógio, que eles chamam, que está no ponto mais central da cidade. O próprio Deus ordenou que se construísse um templo. Primeiro construiu o tabernáculo e depois ele falou de construir um templo mesmo. O Criador dos céus e da terra disse que deveria se construir um templo, né? E Deus, através daquele templo, ensinou o seu povo. Ensinou muitas coisas através daquele templo, que também não vem ao caso dizermos aqui agora. Entretanto, quando Jesus prediz a sua destruição, ele não fala em momento nenhum da reconstrução daquele templo. Os judeus sabiam que Deus havia dito para reconstruir um único templo, um lugar para adoração. Entretanto, eles acabaram construindo dois, fizeram uma disputa entre eles, e eles disputavam qual seria o local ideal para adoração, se seria Samaria ou seria Jerusalém. E nessa disputa, Jesus diz àquela mulher samaritana que não era nem Samaria nem Jerusalém, mas que Deus está com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O povo de Israel hoje, há quase 1950 anos, estão sem templo. Estão sem sacerdote que assiste no templo, estão sem sacrifício, estão sem poder fazer seus ritos religiosos. E essa prática faz com que eles se sintam incompletos na sua adoração, na sua fé. E estamos próximos de ver um derrame de sangue talvez muito grande, onde há um desejo de reconstruir o templo onde está a mesquita muçulmana lá em Jerusalém, lá no Monte Sião, local onde está também o Muro das Lamentações. Aquele espaço, aquela região onde tem templos construídos, o templo da mesquita muçulmana, o resto do templo de Jerusalém, é o local mais disputado da face da terra. Quero já ir concluindo, dizendo que quando João vê toda a beleza, toda a arquitetura, toda a construção da cidade, e ele começa a descrever, dizendo da beleza que era aquela cidade que descia do céu, ataviada da parte de Deus, né? Uma cidade que desce, não é o homem que sobe até ela, mas ela desce até os homens. Ele diz de um novo céu e uma nova terra.
Depois de ele descrever quase todo aquele local, ele diz que não viu ali nenhum templo, que não havia templo, que não havia sequer o sol, porque a própria luz do local era a presença de Deus que iluminava. E o que eu e você podemos aprender com isso hoje? Eu queria dizer para você que Deus se faz presente na reunião dos seus. Jesus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, não depende do local, ele estaria ali no meio deles. Todo o nosso esforço em construir megas construções, templos, estruturas elaboradas, não passam de coisas que estamos reservando para o fogo, porque isso não vai ter valor algum. Devemos nos familiarizar com a presença de Deus em nossas vidas e não com ritos e práticas em templos. Devemos priorizar a presença de Deus. Nós vivemos num mundo hoje onde muitas coisas são descartadas, onde coisas que serviam não servem mais, e a todos nós que estamos envolvidos com as questões religiosas, devemos estar pensando que essa questão de templos, de ritos, isso está para se findar, e especialmente a quem depende disso para viver, né? E o que eu não sou contra, não estou dizendo que seja errado de forma alguma, mas isso vai acabar, meus irmãos. Isso vai acabar porque João diz que ele viu uma cidade que não havia templos. Deus se faz presente junto a joelhos que se dobram, a bocas que louvam, a ouvidos que ouvem a palavra de Deus. Assembleia que adora em espírito e em verdade. Então, o nosso esforço deve se concentrar em tais eventos e não em locais, em construções, em coisas assim. Jamais vamos conseguir atrair Deus para essas questões. Quando Moisés estava no deserto e a rebeldia do povo todo, Deus disse que não iria acompanhá-los mais e que ele iria providenciar tudo para que acontecesse, para que um anjo fosse na frente, destruísse os inimigos, mas que Deus, ele falou, eu não os acompanho mais. E Moisés então diz claramente, sem a tua presença eu não quero ir. Ou seja, o Senhor pode fazer tudo, mas eu quero a sua presença para conosco. Estando conosco, eu faço questão da presença. João diz que naquela cidade ele não viu templo. Onde está o seu coração? No que você tem gastado o seu tempo, seu dinheiro? No que você tem buscado? Priorize a presença de Deus. Jesus diz que o nosso corpo é o Espírito, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E é aqui que ele deve morar, no nosso corpo. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, porque a tua palavra nos revela o caminho que devemos seguir, o que nós devemos valorizar e o que nós devemos priorizar. Abençoe-nos, Deus, para que os nossos olhos sejam abertos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.